fazer uma leitura em Gênesis, no capítulo 16, do versículo de 1 ao 16, e nós vamos falar hoje de encontros também. Porque a vida é feita de encontros, não é verdade? A vida é feita de encontros, e alguns deles muito, muito especiais. Como esse nosso hoje aqui. Esse encontro que Deus marcou conosco hoje aqui é muito especial. Para nós que estamos aqui no santuário, para você que está em casa, talvez você esteja assistindo até com a sua família, o Senhor tem um encontro com você hoje. O Senhor tem um encontro com a sua família hoje. Por quê? Porque nós vamos observar a história de uma família, e em especial de uma mulher chamada Agar. Então vamos à palavra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na sua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre a maneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Laai-Roi, esse que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Pode sentar, irmãs. Muito interessante a história dessa família. Muito interessante. Como nós vimos aqui no texto que acabamos de ler, Agar era uma escrava de origem egípcia e que servia a Sarai, que era a esposa de Abraão. É interessante que Deus havia feito uma promessa a Abraão que ele teria um filho e incontáveis seriam os seus descendentes. Porém, a sua esposa Sarai era estéril. E ela resolveu dar um jeito na situação e ter filhos
através de sua serva Agar. E fez ao seu marido essa proposta, e ele concordou, Abraão concordou com a proposta que Sara havia feito. Então, Sarai tomou sua serva Agar e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, que entrou a Agar e ela concebeu. E nós já começamos a observar aqui uma coisa muito interessante. Você prestou atenção em quantos encontros Agar já teve na vida? Ela foi comprada lá no Egito, passou a servir esta família, passou a seguir com esta família o caminho. Depois ela teve um encontro com Abrão, um encontro íntimo. E desse encontro íntimo gerou o filho tão esperado por essa família. E quando Agar viu que estava grávida, ficou arrogante e começou a tratar a sua senhora com desprezo. E esse comportamento de Agar gerou uma séria crise naquela família. Uma crise que não era esperada, com certeza, porque se esperava com essa solução que eles haviam dado, esperavam que realmente a família seguisse feliz, mas não. Essa situação gerou uma séria crise na família. E Sarai começou a queixar-se com Abraão, seu marido. Ele disse: olha, a serva é propriedade sua, faça com ela o que você quiser. Então Sarai começou a maltratar, de tal forma Agar, que ela teve que fugir. Isso nós lemos no texto, essa história. E eu gostaria de observar com você agora o comportamento de Agar. E notar como nós somos muito parecidas com Agar. Por acharmos, muitas vezes, que nós estamos numa situação cômoda, ou de aparente superioridade às pessoas que nos rodeiam, criamos situações que não conseguimos dar conta. Porque Agar, quando ela viu que estava grávida, ela se achou superior à sua senhora, que era estéril, e começou a levantar o seu narizinho e ficar arrogante e afrontar a sua senhora. E com isso, ela criou uma situação tão terrível, uma crise tão tremenda no seio daquela família, que ela não conseguiu dar conta. E a solução que Agar achou foi fugir daquela situação. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós achamos que a solução para a nossa vida, para a solução para as situações que nós mesmas construímos com os nossos comportamentos, é fugir, é desaparecer. Porque fugindo, a gente pensa que vai resolver o problema. Não é verdade? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa me disse assim: eu estou com vontade de sumir, de desaparecer. Mas, enfim, sumir e desaparecer não acaba com o problema. Não acaba. Acaba gerando outros problemas. Mas Agar, em sua fuga, ela pretendia voltar ao Egito, porque foi de lá que ela veio. E ela parou para descansar, como nós lemos aqui no texto, junto a uma fonte de água, no deserto. E foi aí que ela teve o primeiro encontro especial que iria transformar a sua vida. Porque a vida é assim. A vida é feita de encontros e desencontros. Mas existem encontros na nossa vida que são muitíssimo especiais. E esse encontro de Agar aqui foi o primeiro encontro especial da vida dela, que começou a transformar a vida dela de tal forma que Agar não seria mais a mesma mulher. Não seria mais. E é muito interessante. No verso 7, 8 e 9, diz assim:
E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face da minha senhora. E uma coisa que chama atenção, ela era uma mulher escrava. Ela era uma propriedade como uma outra qualquer dentro daquela família. Mas, quando o anjo do Senhor se apresentou a Agar, chamou-a pelo nome. E é assim que o Senhor faz conosco. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele nos chama pelo nome. Ele chamou-a pelo nome e lhe disse: de onde vem e para onde vais? E ela disse: venho fugida da casa da minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Eu acredito que era tudo o que Agar não queria ouvir naquela hora. Se ela estava fugindo por conta de maus tratos, como agora iria voltar? Na situação de escrava, fugitiva, como iria voltar para casa, para os seus senhores? Mas, na realidade, o que o anjo do Senhor estava falando para Agar foi: Agar, deixa de ser arrogante. Lembre-se do seu lugar de serva. Conserte a situação e permaneça com Sarai. E é muito interessante que na vida, na nossa vida, tem caminhos que não dá para voltar atrás. Não dá. Nós estamos numa caminhada, e nessa caminhada nós não podemos, não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para voltar atrás. Na realidade, Agar, ela foi comprada por um bom preço por Abraão e Sarai, lá no Egito. E agora ela pertencia a Sarai, ela tinha uma dona. Ela não podia voltar para o Egito, que ela seria uma escrava fugitiva. Ela tinha que ficar com seus donos. Não tinha volta para Sarai. E é assim como nós também, queridas. Nós que estamos em Cristo, nós fomos compradas pelo preço de sangue, pelo preço de sangue de Cristo Jesus. Na realidade, Cristo é o nosso dono. Não dá mais para voltar atrás. Não podemos retroceder na nossa caminhada com Cristo. Então, se você hoje, por alguma razão, você se perdeu nesse caminho, você criou situações que teve que fugir, até mesmo pensando que podia fugir da presença do Senhor, eu te digo, não dá mais para voltar para trás. Você foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Seu caminho agora é com Cristo. Volte. Faça como Agar. Conserte o que tem que ser consertado. Permaneça onde Deus te colocou. E é interessante também que existem situações que precisamos rever e consertar. Rever e consertar os erros para poder continuar na caminhada. E, meditando nesse texto, eu lembrei que, na minha vida, eu tenho 30 anos e 6 meses, exatamente que eu caminho com Cristo. Quantas vezes eu pensei que dava para voltar atrás? Mas, graças a Deus, não deu. Graças a Deus, o Senhor me segurou e continuou a caminhada comigo. Mas houve situações que eu precisei rever conceitos, rever valores, rever relacionamentos, consertar alguns erros. E como eu digo sempre, eu precisei voltar a algumas situações em que as portas ficaram entreabertas,
as situações não ficaram resolvidas, e eu precisei voltar e consertar e rever muitas coisas para poder continuar a caminhada com Cristo. Livre de fardos, livre de pesos, livre de entraves. E era o que Agar precisava fazer, voltar para sua senhora. Porém, não ficou aí. O anjo do Senhor continuou a falar com Agar. Porém, não eram meras informações ou indagações que ele estava falando com ela. Não, nem tampouco eram mais ordens, mas eram palavras especialíssimas que iriam mudar todo o contexto da vida de Agar. E eram promessas que garantiriam a Agar uma vida nova. No versículo 10, disse o anjo do Senhor assim: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E olha que coisa interessante, que revelação interessante nessa palavra, nessa frase que o anjo disse a ela. Porque lembra que nós vimos que Agar era propriedade de Sarai. E quando Sarai deu Agar a seu marido, ela disse: eu vou ter filhos através da escrava. O filho que nascer da escrava será meu. Mas o anjo disse a ela: não é isso. O filho que ela tinha no ventre era a semente dela. O anjo disse para ela assim: eu vou multiplicar a tua semente. Que coisa maravilhosa. Naquele exato momento, o Senhor Deus estava dando a Agar a propriedade do filho dela. Estava entregando a Agar o filho que ainda estava no ventre, estava entregando a Agar. Multiplicarei a tua semente. O que está no teu ventre é seu. E aí o Senhor traz para nós um recadinho. O que nós geramos no nosso ventre é nosso. Portanto, não abra mão de seus filhos. Porque nós, mulheres, e principalmente as mulheres que estão com as suas vidas na mão do Senhor, nós não geramos filho para o mundo, como as pessoas falam. Não, nós geramos filho para o reino de Deus. Nós não geramos filho para fazer parte desse sistema maligno do mundo. Porque o Senhor disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, os filhos que nós geramos, não é para fazer parte desse sistema maligno. Não. Nós geramos filhos para pertencer ao reino de Deus. Então, fique aí esse recado de Deus para nós. Para cada uma de nós. Pai, mãe, não abra mão de seus filhos. Não abra. Não entregue os seus filhos nas mãos do inimigo. O que você gera é seu. É responsabilidade sua. E o Senhor fez, no versículo 11, promessas a Agar também. Ele diz assim: eis que concebeste, terás um filho, e o chamarás por nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Que coisa linda. Muitas vezes nós estamos numa situação como essa de Agar. Uma situação difícil, uma situação em que nós estamos no deserto. E nós pensamos assim: não, o Senhor não vai me ouvir. Imagine esta mulher. Escrava, fugitiva, sem direitos nenhum, sem nada. E ela devia estar ali, sem nem ter mais o que comer. Mas o Senhor ouviu a aflição de Agar no deserto. Creia, o Senhor ouve a nossa aflição. O Senhor ouve
quando clamamos a Ele. Não pense você que você está sozinha. Não pense que você está no deserto e que o Senhor não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo a sua aflição. E é muito interessante que no versículo 13, Agar, que não tinha experiência nenhuma, provavelmente com esse Deus, não tinha tido um encontro pessoal ainda com o Senhor. Ela podia ter ouvido falar, Abraão, a família falando, mas ela mesma ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Mas naquele dia, naquele momento, naquele encontro especial, ela teve uma experiência com Deus. No versículo 13, ela diz assim, ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, tu és o Deus que me vê. Olha que coisa extraordinária. Uma mulher que era invisível aos olhos da sociedade. Uma mulher que não tinha futuro, uma mulher que não tinha sequer presente. Mas Deus a viu. E ela disse assim, eu não olhei eu para o Deus que me vê. Que coisa extraordinária. O Deus que me vê, me ouve, fala comigo, me instrui sobre o que devo fazer e ainda me faz promessas. É o Deus que me vê. E hoje também, nós, cada uma de nós, podemos olhar para Ele e falar com Ele. Falar com o anjo do Senhor. Falar com Jesus Cristo. Porque hoje, nesse encontro especial, Cristo te vê. Cristo está te vendo. Cristo está vendo a tua aflição. Cristo está vendo tudo o que se passa com você. Olhe para Ele. Fale com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não perca esta oportunidade, não deixe passar essa oportunidade que você está tendo hoje. Olhe para o Senhor. Olhe para Ele e seja iluminado. Olhe para Ele. E passou-se bastante tempo. Na realidade, nós vamos aqui para o capítulo 21, e passou 14 anos na vida dessa família. Passados 14 anos na vida dessa família, Deus cumpre a promessa que havia feito a Abraão e a Sara, que eles teriam um filho, e nasce o Isaac, que era o filho da promessa feita a Abraão. E passado outros 5 anos, chegou o dia do desmame de Isaac. E seu pai Abraão, ele fez um grande banquete. Um grande banquete. E isso gerou ciúmes e mais desavenças na família. E começamos a perceber aqui pelo texto que, passado quase 20 anos, porque quando Isaac nasceu, Abraão tinha 86. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. 14 anos. Agora, com o desmame, a criança era desmamada por volta dos 5 anos de idade, por aí. Então, vamos botar aí 20 anos, quase 20 anos. Desde o dia em que Sarai resolveu dar Agar, sua serva, por mulher a Abraão. A convivência na família estava insuportável. E Sara decidiu que aquela situação não poderia continuar mais. E disse ao seu marido para mandar embora a escrava e seu filho. Agora que ela tinha o filho dela, que ela tinha Isaac, a Sara diz assim, manda embora a serva e o filho dela. Pode mandar embora, porque ele não vai herdar com meu filho Isaac a fortuna, tudo da família.
E Abraão relutou muito. Mas o Senhor veio falar com ele e disse que era a hora de Sara, realmente, disse que ele obedecesse a Sara, porque era a hora de Agar sair. Então, Abraão resolveu despedi-los. Por quê? Você lembra que no primeiro encontro, o anjo disse para ela voltar. Por que disse para ela voltar? Porque não era a hora ainda de sair. Ela ainda estava gerando a promessa. A promessa iria nascer. E ela precisava estar num lugar em que a promessa fosse cuidada. A promessa fosse gerada e nascesse cuidada. Ela precisava ficar no seio da família, mas agora não. Agora o menino já tinha cerca de 20 anos. E acho interessante, porque eu me peguei pensando nisso. Por que fala que é um menino de 20 anos? Para a gente já é um rapaz, né? Mas naquela época o pessoal vivia 120, 130, 140 anos, então quem tinha 20 era menino. Então, mas o moço já tinha por volta de 20 anos e Abraão os despediu. E vamos ver no capítulo 21, a partir do versículo 14, como foi isso? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se. E assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou-se a sua voz e chorou. Agar chorou muitíssimo, porque ela não queria ver que seu filho morrer. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. E é muito interessante, por quê? Eu sempre ficava me perguntando por que Deus não ouviu a voz de Agar como da primeira vez. Porque agora Deus ouviu a voz do menino. Agar não estava chorando? Agar não estava lamentando porque o seu filho iria morrer? Então, por que Deus não ouviu a voz de Agar e ouviu a voz do menino? Eu ficava me perguntando. Até que, dias atrás, o Senhor me fez ouvir esta revelação. Deus não ouviu a voz de Agar, porque Ele ouviu a voz da promessa. De Ismael, semente de Agar, Deus faria uma grande nação. Essa era a promessa que o Senhor havia feito a Agar. Deus ouviu a voz de Ismael, porque ele representava a promessa. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos incontáveis promessas na palavra de Deus, né? Deixa eu levantar aqui para você ver. Incontáveis palavras nós temos na palavra de Deus. Incontáveis promessas, incontáveis. Mas na hora da aflição, na hora da agonia, na hora do aperto, na hora dos desertos, nós esquecemos as promessas. Mas o Senhor vem e nos ouve por causa da promessa, por causa da palavra. Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele nos ama, claro. Mas Ele não deixa sozinho, não nos deixa sós, porque existe uma promessa. Você lembra? Não vos deixarei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Nós podemos esquecer isso, mas Ele não esquece. E Ele vem por causa da promessa, por causa da palavra. E foi dessa forma, ele ouviu a voz do menino. Por quê? Ele ouviu a voz da promessa. A promessa não poderia morrer. A promessa não poderia morrer. Foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem disse que garantia. E no versículo 18, nós vemos aqui que ele dá uma ordem a Agar. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo a Agar era: eu dei a você uma promessa. Te sustentei durante todos esses anos. Lhes dei liberdade quando autorizei Abraão a despedi-los. E agora você desiste? Largou a promessa? Esqueceu as minhas palavras? E é isso que o Senhor diz para nós também hoje. Porque quantos de nós estamos prostrados, desanimados, quase sem vida, sem forças para continuar, e largamos a promessa de lado, largamos tudo o que o Senhor falou para nós, largamos de lado. Esquecemos que durante anos a fio, o Senhor nos sustenta. Esquecemos que em Cristo nós somos livres, Ele nos deu liberdade, somos nova criatura. E agora, vamos desistir? E é um momento muito interessante para nós ouvirmos essa palavra, por quê? Porque nós estamos passando agora, nesse primeiro semestre de 2020, por uma situação muito terrível mesmo, o mundo inteiro. Gerou essa pandemia e gerou coisas ruins demais, situações ruins demais, mas o Senhor nos fala, não é hora de desistir, não é hora de largar a promessa, não é hora de esquecer o que o Senhor falou, porque as promessas de Deus, elas continuam. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus diante da pandemia é o mesmo durante a pandemia e será depois da pandemia. Ele não muda, não tem sombra de variação. Não tem sombra de variação, nosso Deus. Então, não esqueça. E ele disse a ela, vamos, ergue-te. E erguer é uma coisa que você, às vezes, precisa fazer esforço. Muitas vezes nós nos abaixamos assim, principalmente quem já fez mais de 15, nos abaixamos assim, para nos erguermos, às vezes precisamos fazer um esforço. Foi o que o Senhor falou para Agar. Vamos, ergue-te. E fala para nós hoje, ergue-te, levanta-te, mesmo que seja com esforço. E ele disse para Agar, assuma a sua nova identidade, porque antes você era escrava, agora não, agora você é mãe da promessa. O filho é seu, a responsabilidade da promessa é sua. Agora você tem identidade, você não é mais escrava. Eles te liberaram, eles te deram liberdade. Assuma a sua nova identidade. E para nós, também fica uma lição. Nós estamos em Cristo. Nós temos uma identidade nova, nós somos nova criatura. O Senhor está conosco. Ele está conosco sempre. Vamos assumir a nossa identidade de filhos de Deus, de filhas de Deus, e agir conforme filhos e filhas de Deus. É difícil? É. Se não fosse difícil, o anjo não tinha ido encontrá-la. Ela tinha passado pelo deserto tranquilamente com seu filho. Se fosse fácil, o Senhor não tinha marcado esse encontro conosco hoje, para falar ao nosso coração.
Assuma a sua identidade de filha de Deus, de filho de Deus. Não desista. Não desista. O Senhor tem a promessa na sua vida. O Senhor tem promessas para você. O Senhor ainda nos mantém, eu penso dessa forma, quando o Senhor nos mantém aqui ainda com vida, é porque algo Ele tem para fazer através de nós. Nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. E nós precisamos assumir essa identidade de filhos de Deus, de cidadãos do reino dos céus, e levantar, e erguer-se com coragem, com fé. E é muito interessante que ele diz assim para ela: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Muito interessante, né? Porque ela tinha deixado ele distante. Então, ela tinha que se erguer, se aprumar ali, voltar para a vida, voltar para o caminho, e lá onde ela deixou a promessa, segurar a promessa pela mão e continuar a caminhar. Continuar a caminhar. Então, o Senhor também fala para nós hoje: vá lá, onde você deixou a promessa largada, quase morta. Vai lá, pega ela, pega, segura firme, segura pela mão a sua promessa. Quem sabe a sua promessa é o seu casamento, que está quase morto. Quem sabe é o seu filho, sua filha. Como nós falamos aqui, não abra mão do seu filho. Quem sabe é o seu filho que você já abriu mão dele também, da sua filha, e largou para morrer a promessa. Quem sabe é o seu ministério, que você está querendo largar. Quem sabe é o ministério que tem tantos espinhos, que você não consegue mais ver uma luz para te guiar. Mas hoje o Senhor te fala: vá lá, onde você deixou a promessa largada, quase morta. Pega pela mão, levanta a promessa, coloca a promessa de pé. E segue o seu caminho. Continua. Resgata a promessa, resgata a promessa. E segue para a sua nova vida. É isso que o anjo estava dizendo a Agar. É isso que o Senhor está falando para nós hoje. Por quê? Porque logo depois o Senhor abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço, e deu a beber o seu filho. E ambos seguiram sua vida. E diz que o moço cresceu porque Deus era com ele. E Deus continuou cuidando do que tinha promessa. E aqui no verso finalzinho, verso 20. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Você sabe de quem hoje são descendentes de Ismael? São os árabes. Só existem 2 povos da antiguidade remanescentes até o dia de hoje. São os hebreus, os israelitas, e os árabes, descendentes árabes de Ismael e de Isaac, os israelitas. A promessa de Deus está viva até hoje. Quanto tempo se passou? Cerca de 4, 5 mil anos. E você acha que Deus vai abandonar você? Você acha que Deus não vai cumprir a promessa? Você acha que Deus não vai fazer a sua vida dar certo? Você acha que Deus vai deixar você morrer no deserto?